Aqui não é o Luiz Barsi, mas é o Luiz Investidor. E hoje a gente vai pôr duas empresas para poder brigar. Isso mesmo, a gente vai colocar a Alpargatas e a Grandene para poder brigar. A Alpargatas e a Grandene entraram ali numa briga, as duas ali, sem querer, querendo, né? Entraram numa briga, por quê? Porque a Havaianas me fez uma campanha, né? Fez uma propaganda que teve uma tendência maior à esquerda, né? Ali. Pode até falar que não foi, mas com certeza foi, né? Porque ela pegou uma pessoa que é totalmente voltada à esquerda para poder falar que não começar com o pé direito, né? Então ela levou isso e acabou que a empresa foi cancelada, né? Entre aspas aqui. Porque como é que uma empresa com market share tão grande, né? Sei lá, 90, todo 100% dos brasileiros conhecem a Havaianas. 100%. Não tem um brasileiro que não conhece a Havaianas. A não ser que ele é muito criança, né? Tem lá 1 ano de idade e não conhece a Havaianas. Todo mundo conhece e todo mundo já usou a Havaianas, todo mundo já colocou ali um preguinho na Havaianas. Como é que uma empresa com esse market share tão grande me toma um lado, né? Se pensar na eleição ali, que foi quase 50-50, como é que ela faz uma campanha que desagrada 50% do público e achou que o Brasil, no país, o país como tá extremamente polarizado, achou que isso não ia dar nada, né? Mas esses cancelamentos, eles pouco afetam realmente o faturamento da empresa, né? O crescimento da empresa, o faturamento dela no longo prazo. Pode até afetar aqui no curto prazo, né? Como a gente está no final do ano, o pessoal gosta muito de comprar chinelo para dar de presente para alguém, a pessoa vai ali preferir a Grandene, né? Do que do que as Havaianas, né? Só que, cara, o nosso lado aqui como investidor é o do Pix, né? Enquanto tá rodando o Pix aqui, nós estamos felizes. Quando a gente tá ganhando dinheiro com dividendos, a gente tá feliz. Eu trouxe esse assunto aqui, né? Que esse canal que não é de política, esse canal é de investimento, pra gente poder comparar as duas empresas. Fiz uma planilhinha aqui pra gente poder comparar as duas empresas, para poder saber qual que é melhor para poder investir, qual que não é. E esse que não é uma recomendação, a gente vai analisar alguns pontos aqui que nem são os pontos assim mais importantes. Quando a gente vai investir numa empresa, a gente tem que analisar muitos outros pontos, tá? Só que para o vídeo não ficar muito gigante aqui, eu vou pegar alguns pontos aqui para a gente poder analisar juntos, para você poder analisar também e a gente ver qual das duas empresas é melhor, né? Fiz essa planilhinha aqui, ó, para a gente poder estar analisando e a gente vai ver ali a cotação, o PL, o dividend yield, o PVP, a margem EBITDA, a margem líquida, o patrimônio líquido, a dívida líquida, a receita versus o lucro dela aqui também, né? Então, fica aqui para você poder saber aqui qual que é a melhor empresa para poder estar se investindo. E a gente vai começar aqui analisando a Alpargatas, né? E a Alpargatas aqui, o primeiro ponto que a gente vai analisar a cotação, ela está em 11,79% e a cotação dela aqui teve um aumento no último ano de 108%. Então, se dia 26 de dezembro do ano passado você tivesse colocado R$ 1.000, você tinha transformado em R$ 2.000 aqui. E um fato interessante aqui é que a cotação, a valorização passada não garante a valorização futura, né? Então ela subiu aqui 100%, só que no longo prazo isso pode ser não ser sustentável, né? E também não quer dizer, se você investir agora, ela vai subir 100% lá para o futuro, né? Então, é, ela subiu aqui 100%, né, 108%, e a Grandene subiu 55%. Então a cotação dela hoje está em 5,66 e ela subiu ali 55%. Ela teve uma alta ali bem expressiva, né? Subiu mais de R$ 1 aqui do dia 26 para o dia 27, né? Aqui, então ela teve uma alta expressiva e quem ganhou nesse ponto aqui foi a Alpargatas, que subiu 100%. Será que a Alpargatas vai ganhar todos os pontos aqui, né? Então, deixa aqui nos comentários o que que você acha, se qual que é a melhor empresa para poder investir. Se você tem alguma empresa dessa aqui na sua carteira, e me fala o que que você achou dessa confusão toda que tá tendo, né? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos sobre investimento, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala muito sobre investimento e empreendedorismo. Então se inscreve aqui para não perder mais vídeos como esse aqui, tá? E o próximo ponto que a gente vai analisar vai ser o PL, né? Que é o preço sobre lucro. E basicamente o preço sobre lucro aqui é o que o mercado está disposto a pagar pelo lucro da sua empresa. Então,
quantas vezes o lucro da sua empresa o mercado está disposto a pagar. Aqui no caso da Alpargatas, né, o mercado está disposto a pagar 21 vezes o lucro, 21,55 vezes, 21,55 vezes o lucro da Alpargatas, né? No caso aqui da Grandene, o mercado está disposto a pagar 7,05. Aqui então quer dizer que a Grandene ela está mais barata do que a Alpargatas. E nesse caso aqui, quem vai ganhar vai ser a Grandene. Agora a gente vai analisar o Dividend Yield. E o que é o Dividend Yield, né? O Dividend Yield é o dividendo que ela pagou no ano passado em relação à cotação dela hoje, tá? Então, o pagamento do dividendo passado não garante o pagamento do dividendo futuro. Beleza? Tem que analisar todos os outros pontos, por quê? Porque o dividendo ele pode estar camuflado em alguma coisa, alguma situação. E com certeza tem aqui uma situação que a gente vai comentar um pouco mais para frente, eu não vou falar agora, em relação a dividend yield, tá? Então vamos lá. Aqui ó, o dividend yield da Alpargatas está em 5,49. Então, aqui a Alpargatas está pagando 5,49% de dividendo e a Grandene está pagando 30,09% de dividendo. Então, quem está ganhando dividend yield vai ser a Grandene. E por que eu acho que a Grandene está pagando essa quantidade de dividendo, né? Eu acredito que ela está pagando essa quantidade de dividendo por conta da taxação que vai ter no ano que vem em relação aos dividendos, né? E aqui, ó, se a gente pegar aqui os dividendos que ela está pagando, a quantidade de dividendo que ela está pagando no mês 12, ó, a quantidade bem alta que ela está pagando, e ela está pagando muito mais dividendo do que o normal, ó lá. Em 2023 ela pagou uma quantidade grande de dividendos, mas agora em 2025 ela está pagando mais dividendos ainda. Então, ela está adiantando os dividendos todos. E um ponto a se observar, como ela está adiantando os dividendos, pode ser que ela não continue pagando esses dividendos todos, né? Então isso é um ponto a observar, mas aqui a gente está analisando só o dividend yield, e quem ganhou aqui o dividend yield foi a Grandene. O próximo ponto que a gente vai analisar aqui é o PVP. O que é o PVP, né? O PVP é o preço sobre o valor patrimonial da empresa. O preço sobre o valor patrimonial da empresa, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quanto mais próximo do 1, mais perto do preço justo está aquela ação, em relação ao patrimônio dela. Quanto maior é o PVP dela, mais cara essa empresa está, e quanto mais baixo, mais barata ela está. Então a empresa que está mais perto do 1, ela está mais barata em relação à quantidade, ao valor patrimonial dela, em relação à outra, né? E aí a gente vai ver aqui o PVP das empresas. O PVP da Alpargatas está em 1,87 e o PVP da Grandene está 1,26. Então quer dizer que a Grandene está mais barata do que a Alpargatas, né? Então quem ganhou esse PVP aqui foi a Grandene. A gente tem também a margem EBITDA que a gente vai analisar. E o que é a margem EBITDA, tá? A margem EBITDA basicamente é a eficiência operacional da empresa. Então o que quer dizer? Quanto maior a margem EBITDA, mais eficiente é a empresa, né? E aqui a gente vai analisar a Alpargatas. Ela tem a margem EBITDA de 8%, né? Então ela tem ali 8% de margem EBITDA. Vamos ver aqui a Grandene. Caramba, a Grandene tem 17% de margem EBITDA. Não é bem maior a margem EBITDA aqui da Grandene. Então a Grandene ganhou também essa aqui de margem EBITDA. E normalmente eu não faço essas análises aqui, essa análise rápida aqui pra gente poder falar, eu não olho antes. Então por isso que eu fiquei bem surpreso agora com a margem EBITDA aqui da Grandene aqui, porque é a margem EBITDA bem alta, né? Alpargatas ali com 8, eles com 17, quase 10% a mais, né? 9% ali de maior margem EBITDA, né? O próximo passo que a gente vai analisar é a margem líquida, né? Que é o que acontece. O que é a margem líquida? A margem líquida é de todo o faturamento, tudo que a empresa faturou, o que ela consegue fazer sobrar de margem real, né? O que ela consegue fazer de dinheiro real ali, de tudo aquilo que ela gerou. Então aqui a margem líquida que a gente tem da Grandene, né? Da Alpargatas é 8,43
E a margem líquida que a gente tem da Grendene é 26,50%. Caramba, a margem dela é bem alta mesmo, olha. A margem da Grendene tá bem alta, 26%. Caramba, bem alta. Então quem ganhou nessa aí também foi a Grendene, né? A margem líquida dela aqui tá muito alta, né? 8,43 contra 26,50, né? O próximo ponto que a gente vai analisar aqui é o patrimônio líquido da empresa, né? O que quer dizer esse patrimônio líquido dela? Esse patrimônio líquido, ele quer dizer o tamanho da empresa, tá? Por quê? Se a empresa tem um patrimônio líquido pequenininho, ela é uma empresa, assim, razoavelmente insignificante, vamos dizer assim. Porque ela não gira muito dinheiro, não tem ali muito patrimônio, então a gente vai dar uma analisada aqui em relação ao patrimônio líquido. E a primeira que a gente vai analisar aqui é a Alpargatas, né? Alpargatas, patrimônio líquido, 4,30 bilhões. 4 bilhões de reais de patrimônio líquido. Ah, a gente tá aqui agora no final do ano, a Mega Sena tá pagando 1 bilhão aqui na Mega Sena, né? A gente sabe que é difícil de ganhar na Mega Sena, mas a gente fez uma brincadeira aqui no canal para os inscritos, que eu criei uma IA, que ela tenta prever quais vão ser os números sorteados da Mega Sena, analisando todos os números passados. E aqui eu fiz um site todo cheio de análise, mostrando quais números saem mais, quais números saem menos, quais são as quadras que saem mais. Assim, foi uma análise muito completa, muito bacana aqui. E eu fiz isso de graça aqui para os inscritos do canal. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você poder acessar lá. E dá uma olhada, vai que você anima a postar e ganha, né? Se você ganhar, divide comigo, porque eu que fiz a IA e deixei ela gratuita aqui para os inscritos. Então, se você quiser utilizar ela, se inscreve aqui no canal para não ficar, para poder conseguir utilizar ela gratuitamente. E lá no vídeo tem um link também para você poder acessar ela, beleza? Então aqui a gente analisando a margem, né? A Alpargatas ela tem 4,30 bilhões, né? De patrimônio líquido, e a Grendene tem 4,05. Então quer dizer que a Alpargatas ela tem mais patrimônio líquido do que a Grendene, né? Então nesse ponto aqui quem ganha de patrimônio líquido é a Alpargatas. E agora a gente vai analisar a dívida líquida, né? E o que a gente analisa aqui em relação à dívida líquida? A dívida líquida é o seguinte: se a dívida líquida ela está positiva, se ela está positiva, quer dizer que a empresa está devendo muito. Então, por exemplo, se ela tiver positiva 1 bilhão, quer dizer que a Grendene ou a Alpargatas estão devendo 1 bilhão, está devendo muita grana. Se ela tiver negativa, quer dizer que ela tem dinheiro em caixa, né? Então é isso que a gente vai analisar aqui. E a Alpargatas, ela tem uma dívida negativa de 384 milhões de reais. Olha só que interessante. Então ela tem dinheiro em caixa, ela tem 1 bilhão em caixa, ela tem um prêmio da Mega Sena de disponibilidade em caixa. Olha só, que bacana. E agora a gente vai comparar aqui com a Grendene. Caramba, a Grendene tem menos 1 bilhão. Caramba, a Grendene tá surpreendendo mesmo. Olha só, ela tem menos 1 bilhão em dívida líquida aqui. E ela tem 1 bilhão disponível em caixa. Ó. Caramba, a Grendene ela tem mais disponibilidade de caixa do que a Alpargatas. E quem ganhou nesse ponto aqui também foi a Grendene, né? Grendene aqui já ganhou de lavada aqui. E a gente vai analisar agora o lucro e a receita aqui das empresas. Aqui o lucro e a receita dos últimos 10 anos, você vê ali que a Alpargatas ela mantém um lucro constante, né? Então aqui ela reduziu um pouquinho, ela foi de 4 bilhões para 3,36 aqui, teve uma quedinha também em relação ao lucro dela. Aqui em 2023 ela teve um prejuízo, né, no lucro líquido dela de 1 bilhão, mas aqui ela se recuperou, continuou subindo aqui os lucros dela, né? E a Grendene, ela também manteve todos os anos, os últimos 10 anos ela manteve lucro, né? Só que ela teve também um lucro líquido muito maior, né? Mas olhando aqui friamente a margem, a receita dela, né? A Alpargatas, ela tem uma receita de 4 bi quase que constante, ó. Aqui ela teve uma quedinha e tal, mas ela tá ali na casa dos 4 bi. A Grendene aqui, ela tem 2 bi, tá vendo? Então quem ganhou essa questão das receitas aqui foi a Alpargatas.
que ela tem uma receita bem maior, quase o dobro da Grandene, da Alpargatas, né? O lucro da Alpargatas foi negativo aqui, né? Ela teve um prejuízo, e aqui na Grandene ela mantém-se constante, né? Então aqui no caso vai ficar um ponto para cada um, porque a receita maior é da Alpargatas e o lucro líquido maior é a da Grandene, né? Então, essa pontuação aqui ficou 7-3, né? Quem ganhou aqui foi a Grandene. E coloca aqui nos comentários o que você achou, se você olha esses pontos, quais outros pontos a gente pode analisar para poder fazer uma comparação, o que você acha, né, dessa briga que teve ali da Alpargatas com a Grandene em relação à esquerda e direita, em relação ao investimento, se você acha que isso vai durar mais tempo, se isso vai fazer diferença ou não no longo prazo. Então, deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo sobre investimento e empreendedorismo. Se inscreve no canal e tamo junto. E até a próxima e tchau!